Com time totalmente alternativo, o Fluminense empata com o Atlético Paranaense em Curitiba e soma um pontinho muito importante na tabela de classificação. O Flamengo empata em casa, mas Bragantino, Palmeiras e Grêmio vencem suas partidas. Fortaleza e Atlético Mineiro vencem em casa e se aproximam do Fluminense. Saudações tricolores, eu sou Gabriel Maia, faço parte aqui da equipe do SC.com. Antes de começar o vídeo, de fato, eu quero falar com você que já curte nosso conteúdo, já nos acompanha aqui no YouTube, mas não é inscrito no nosso canal. Quero pedir para você dar essa moral pra gente, se inscrever aqui no canal, que é de graça, não vai custar nada para você e vai ajudar a gente demais. Dito isso, vamos para a análise da rodada 21 do Campeonato Brasileiro, que acabou ontem. Fluminense conquistou um ponto importante fora de casa, mas a gente vai detalhar isso aí já para vocês. Bom, como eu estava falando, o Fluminense conquistou um pontinho muito importante fora de casa. A gente foi até Curitiba com o time todo de reserva enfrentar o Atlético Paranaense, né? A gente sabe que é sempre um jogo muito difícil lá, mas até surpreendendo a muitos, mesmo jogando com um time totalmente de reserva, né? Todo suplente, o Fluminense esteve mais próximo da vitória do que o próprio Atlético Paranaense. O jogo terminou em 2-2, a gente sofreu um gol de empate no finalzinho do jogo. Nós sofremos o primeiro gol logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Martinelli ele deu mole, cometeu uma falta próxima ali da nossa área. Eles cruzaram a bola, a defesa afastou muito mal a bola que sobrou para o jogador do Atlético Paranaense chutar direto pro gol. A bola ainda desviou no goleiro, mas não deu para fazer a defesa. Uma bola muito forte, razoavelmente ali bem perto do goleiro. 10 minutos depois o Atlético Paranaense teve um jogador expulso e daí para lá só deu o Fluminense. Foi um verdadeiro ataque contra a defesa. Só que mesmo assim, a gente só abriu o placar pra gente no jogo, né? Só empatamos o jogo no segundo tempo com o gol de Guga e viramos o jogo depois com o João Neto, já aos 42 minutos do segundo tempo, mas aí tínhamos tudo para ganhar, né? Já aos 42 minutos do segundo tempo, só que infelizmente aos 48 já, né, nos acréscimos da partida, o Vitor Roque empatou para o Atlético Paranaense e assim foi o final da partida em 2-2. Agora, assim, é um pontinho fora de casa, né, jogando com o time todo alternativo, já pensando na Libertadores, que é o nosso foco principal para a temporada, sem nenhum titular, nem mesmo Fábio, nem viajou os titulares, tá? Sem Fábio, sem Nino, sem nenhum mesmo, time totalmente 100% de reservas, contra um adversário que está ali direto na briga na parte de cima da tabela. Um bom resultado na minha opinião. Poderíamos, é claro, ter ganho, ter segurado a partida, como até mesmo Martinelli falou ao final do jogo, ele confessou que faltou ali, né, um pouquinho mais de sabedoria para o time, mas assim, um ponto conquistado muito bom e é muito válido na tabela, né, principalmente por ser um jogo fora de casa. No final do vídeo eu vou colocar a tabela aí. A gente perdeu apenas uma posição jogando com o time de reservas. Falando agora dos nossos adversários diretos, que estão na nossa frente na tabela de classificação, o Flamengo recebeu o Internacional no Maracanã e empatou a partida em 0-0. O time do Flamengo chegou até a ser vaiado pela torcida. Um resultado muito bom para todo mundo que está nessa parte de cima da tabela, né? Menos para o Flamengo, é claro. O Bragantino, ele não está na nossa frente, mas ele está igualado em pontos. Ele está ainda no primeiro ou no segundo pelotão ali, né? Eu falo primeiro ou segundo porque estamos todos no primeiro pelotão. Só que o Botafogo está disparado, né, fazendo quase um pelotão à parte ali na liderança. Mas enfim, o Bragantino jogando em casa venceu o Cuiabá por 2-0. O Palmeiras recebeu o Vasco em São Paulo, né, e venceu por 1-0. O detalhe dessa partida é que o Vasco teve um gol, na minha opinião, muito mal anulado pelo VAR. Seria um golzinho muito importante não só para o Vasco, mas para a gente também que está nessa briga aí tentando alcançar um Palmeiras, né. E o Grêmio recebeu o Cruzeiro em casa e venceu a partida por 3-0, um jogo tranquilo pro Grêmio. Olhando um pouquinho agora pelo retrovisor, mas assim, bem de pertinho, Fortaleza venceu o Curitiba por 3-1 no PV, está no 8º lugar, a 3 pontinhos do Fluminense, né? Uma posição a menos, abaixo do que o Fortaleza, vem o Atlético Mineiro, que tem 5 pontos a menos que o Fluminense na tabela, venceu o Santos por 2-0. Foi inclusive o jogo que inaugurou a Arena MRV, né, que é o novo estádio do Atlético Mineiro aí. Queria que fosse o Fluminense também, né? O Fluminense não é um grande time, não tem um estádio ainda. Mas enfim, o Atlético Mineiro inaugurou sua arena aí com vitória em cima do Santos. Bom, com a rodada 100% resolvida ficou assim. O Botafogo, que venceu mais uma, continua disparado na liderança. O Palmeiras também continua em segundo lugar, venceu o Vasco. O Grêmio sobe para terceiro colocado com a sua vitória, enquanto o Flamengo, que empatou com o Internacional, cai para quarto. E o Fluminense, que empatou com o Atlético Paranaense, cai para quinto, né? O Flamengo era terceiro, o Fluminense era quarto. O Bragantino se igualou em pontos com o Fluminense
e está na sexta colocação, perde nos critérios de desempate com a gente. O Atlético Paranaense ficou em sétimo lugar, o Fortaleza em oitavo e o Galo em nono. Do Cuiabá para lá, né, do décimo para lá, já começa a distanciar um pouquinho mais do Fluminense. Uma observação, eu não sei se vocês perceberam, né, falando de resultados até aqui, mas do Botafogo ao Atlético Mineiro, ou seja, do primeiro colocado ao nono colocado, só o Fluminense jogou fora de casa nessa rodada. Desses que jogaram dentro de casa, só o Flamengo e o próprio Atlético Paranaense não venceram suas partidas, né? Os dois empataram. Mas curioso aí, do Botafogo até o nono, né? Até o Atlético Mineiro, todos eles jogando dentro de casa. Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Atlético Paranaense, Flamengo, enfim. Fortaleza, Atlético Mineiro, todo mundo jogando dentro de casa, só o Fluminense que... E todos eles aproveitaram, né? Menos o Atlético Paranaense e o Flamengo, que empataram. E o Fluminense conseguindo um pontinho com o time reserva fora de casa, muito bom pra gente. Pensando no futuro do campeonato, né? Enfim, chegamos ao final dessa análise e também ao final desse vídeo, consequentemente. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixe o seu like, a sua inscrição. Isso vai nos ajudar e nos motivar bastante e é de graça para você, cara. Visite também nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no Fluminense. Ele está aparecendo aí na tela para você, saudaçõestricolores.com. E eu vou ficando por aqui. Agora sim, saudações tricolores, até mais com mais notícias do nosso Fluminense.